A Rádio Rio de Janeiro leva até você Mediunidade e Obsessão, um programa que se propõe tirar suas dúvidas sobre esses dois temas com base na doutrina espírita. Apresentação: Moisés Santos. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, eu sou Moisés Santos e este é o programa Mediunidade e Obsessão. Você acompanha conosco, meu caro ouvinte, as reflexões, o estudo, o entendimento doutrinário que a doutrina espírita nos permite adquirir e como ela pode nos ajudar a desenvolvermos qualificação para sermos instrumentos úteis com os espíritos, sempre tendo por ideal Jesus em nossas vidas. Portanto, a mediunidade com Jesus nos proporciona o alívio, o consolo, o fortalecimento moral, a convivência com o propósito do amor e do bem que os bons espíritos, que os espíritos superiores, os mensageiros de Jesus, deseja estabelecer, considerando cada um de nós um instrumento útil. Você já sabe, nós estamos estudando a apostila Mediunidade, Estudo e Prática, volume 1, da Federação Espírita Brasileira. Estamos no programa 1, módulo 2. Hoje vamos adentrar no tema número 6, que trata da influência moral dos médiuns nas comunicações dos espíritos. É consenso doutrinário que a presença ou ausência de faculdade mediúnica desenvolvida não guarda relação com a moralidade do médium. A faculdade propriamente dita reside no organismo, independe do moral. Então, quando temos aqui no Livro dos Médiuns essa apresentação acerca da existência da mediunidade, ela não está relacionada, por existir, dependendo ou não da condição moral. Mas a condição moral é que vai dar a qualidade. O mesmo, porém, não se dá com o seu uso, que pode ser bom ou mal, de acordo com as qualidades do médium. Então a faculdade mediúnica não surge porque o indivíduo se qualificou no bem. Ele pode viver sem essa qualificação e ser portador da faculdade mediúnica. É nesse sentido que ela independe do moral. Então, meu caro ouvinte, se todos somos médiuns em um grau qualquer, como denominam-se os médiuns que apresentam organização psíquica mais ostensiva e, portanto, encontram-se com a predisposição ao trabalho mediúnico? Vamos esclarecer este conceito. Esclarecendo o conceito. Sabemos que a mediunidade é faculdade inerente ao psiquismo humano, de desenvolvimento natural e gradativo, à medida que a pessoa ascende, moral e intelectualmente, os planos evolutivos da vida. Ao longo das encarnações sucessivas e dos estágios vividos no plano espiritual. Entretanto, a mediunidade pode ser concedida como um instrumento de melhoria espiritual, e nestas condições, o indivíduo renasce com uma organização física compatível que demonstra sensibilidade aguçada para um ou outro tipo de mediunidade. É o que se denomina mediunidade-tarefa ou mediunidade-compromisso. Então, assim, meu caro ouvinte, fica bem claro para nós que todos temos um grau qualquer, um nível de mediunidade. Todos somos médiuns. E todos podemos desenvolver essas condições suscetíveis de sensibilidade aguçada para identificar recursos do mundo espiritual na condição de encarnados. Mas, como misericórdia divina,
temos a instrumentalidade da faculdade mediúnica mais ostensiva, como mediunidade-tarefa ou compromisso, para recuperarmos o tempo perdido. Os médiuns que fazem mau uso da faculdade mediúnica responderão por isto, cedo ou tarde, uma vez que o dom foi concedido justamente para lhes promover o progresso espiritual. Todas as faculdades são favores pelos quais a criatura deve render graças a Deus, visto que há homens que estão privados delas. Você já se lembrou, meu caro ouvinte, de agradecer a Deus por ter concedido a você a faculdade mediúnica e agora ter a instrumentação e a possibilidade de desenvolver e aplicar com Jesus essa oportunidade de trabalho do bem? Se há pessoas indignas que a possuem, é que precisam dela mais do que as outras para se melhorarem. Então não vamos designar a ostensividade da faculdade mediúnica pelo caráter das pessoas, porque justamente é as que mais dependem dela como instrumentação para realizarem seu progresso espiritual. É por esse motivo que as mensagens mediúnicas sérias repetidamente põem em evidência as consequências morais dos atos humanos. Então, quanto melhor nós nos qualificarmos moralmente, quanto melhor nos aprimorarmos em termos de caráter, de humanidade, de amor e de propostas no trabalho do bem, melhores instrumentos seremos para nos classificarmos então como bons médiuns, para sermos úteis perante a espiritualidade superior, e vai ter a oportunidade de nos utilizar para vincular as mensagens. Neste particular, os médiuns devem se manter atentos, pois a finalidade é esclarecê-los sobre o assunto frequentemente repetido ou corrigi-los de certos defeitos. É por isso que a uns os espíritos falarão incessantemente do orgulho, a outros da caridade. Todos esses esclarecimentos, meu caro ouvinte, você pode consultar em O Livro dos Médiuns, na sua segunda parte, o capítulo 20, nos itens 226, 237 e tanto no número 1 da pergunta quanto a pergunta número 2. Importa considerar, todavia, que os espíritos orientadores aconselham com muita educação e jamais interferem no livre-arbítrio das pessoas. Então, esta é a característica da apresentação nas comunicações dos espíritos superiores. Eles jamais interferem no uso do nosso livre-arbítrio e sempre consideram as orientações de forma coletiva, trazendo sempre muita sabedoria, muita simplicidade, sempre em poucas palavras. E o mais importante de tudo, a vibração que eles impõem naturalmente pela sua presença, nos levam às emoções mais sublimes. Particularmente, meu caro ouvinte, os nossos estudos que realizamos, nós conosco mesmo, inspirados pelos nossos anjos guardiães, que podem estabelecer condições favoráveis na inspiração, quando estudamos a sós. Nunca estamos a sós, na verdade. Sempre estaremos sendo inspirados quando o propósito for este, o do bem, do amor, de nos qualificarmos. Você pode estudar o Livro dos Médiuns, a identidade dos espíritos. É o capítulo de número 24. Ali você vai buscar todo o entendimento, toda a estrutura didática para melhor se colocar na receptividade de identidade das comunicações dos espíritos. Os espíritos dão suas lições, quase sempre com reserva, de modo indireto, para não tirarem o mérito daquele que sabe aproveitá-las e aplicá-las. Mas o orgulho, a cegueira de certas pessoas é tão grande
que elas não se reconhecem no quadro que os espíritos lhe põem diante dos olhos. Geralmente é assim, meu caro ouvinte, nós temos a comunicação da espiritualidade amiga, de orientação, e sempre pensamos que alguém da nossa condição de parentela corporal, de proximidade da amizade, do círculo profissional, na sociedade, na vizinhança, nós dizemos assim, essa mensagem é para essa determinada pessoa. Mas, na verdade, nós estamos fazendo com que o nosso orgulho nos esconda da necessidade de recuperação. Então, pior ainda, o Espírito lhes dá a entender que é delas que se trata. Zangam-se e os qualificam de mentirosos ou maliciosos. Basta isso para provar que o Espírito tem razão. Então, assim procede a espiritualidade superior, sempre no intuito de nos ajudar a nos enxergarmos a nós mesmos. E por causa do nosso melindre, por causa desse orgulho gigantesco que trazemos ainda em nós qualificamos a comunicação de maliciosa ou de mentirosa, porque não queremos admitir as nossas grandes necessidades, o nosso grande comprometimento de equívocos do passado e estabelecemos perante a própria consciência, diante da justiça divina. Então a nossa necessidade é muito grande, daí sermos aqueles enfermos espirituais que Jesus mencionou, mas sem a depreciação própria, sem a desqualificação, sem nos deixar de manter a coragem da fé para permanecermos vinculados, determinando-nos no trabalho do bem. E assim vamos pouco a pouco restabelecendo a nossa saúde espiritual, a nossa plenitude, o nosso equilíbrio, diante da oportunidade de todo esse trabalho. Então, afastar-se do trabalho é buscar os interesses imediatistas do mundo, iludirmos-nos que a felicidade representa entretenimento exclusivamente, nós estaremos adiando essa grande oportunidade. Então, vamos nos fortalecer no compromisso, vamos reconhecer a nossa necessidade e aproveitar a tarefa para desenvolvermos as aptidões morais que vão nos fornecer, então, a resolução dentro de nós mesmos, meu caro ouvinte. É isso que precisamos realizar. Vamos continuar estudando a influência moral nas comunicações mediúnicas já no próximo bloco. Participe do programa Mediunidade e Obsessão enviando sua sugestão ou pergunta para o e-mail meo@radioriodejaneiro.am.br ou pelo WhatsApp 984867633 aos cuidados de Moisés Santos. A Rádio Rio de Janeiro está apresentando Mediunidade e Obsessão. Apresentação Moisés Santos. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, voltamos agora para o segundo bloco do nosso programa de hoje, em que estamos dando continuidade aos estudos, às reflexões, às bases doutrinárias na codificação kardeciana que nos auxiliam a compreender a faculdade mediúnica. Essa ocupação natural do uso de uma ferramenta que nos coloca em franco desenvolvimento pedagógico para a recuperação e desenvolvimento das condições dos fatores morais, do caráter, da conduta, da reabilitação perante a justiça divina, perante si mesmo, perante a própria consciência, habilitando-nos como recursos favoráveis e úteis junto à espiritualidade superior, no propósito do bem com Jesus. Você acompanha conosco o estudo Mediunidade, Estudo e Prática, volume 1, é uma apostila da Federação Espírita Brasileira, e hoje estamos estudando a influência moral das comunicações mediúnicas referentes à condição de suas qualidades,
como a moral pode influenciar nessas qualidades. Então já estudamos que existem mediunidade para todos, né? Todos somos médiuns em algum grau, mas aqueles que a possuem de forma ostensiva para o trabalho do bem, temos a mediunidade tarefa ou compromisso. Ou seja, temos o compromisso, temos que assumir como recurso favorável em favor de nós mesmos, desse progresso, dessa reabilitação completa com Jesus. Então, buscar uma casa espírita de orientação doutrinária, segura, séria, estudar, se comprometer com a obra da condição de voluntário no trabalho social, estudar bastante e se propor ao trabalho mediúnico, fazer os cursos da casa, interar-se com as pessoas, ser solícito, ser indulgente, ser benevolente, esforçar-se no trabalho do bem e permitir-se, então, a usar o seu tempo, dando de graça aquilo que de graça recebemos. Uma boa regra de conduta é o médium considerar que as orientações e conselhos transmitidos pelos bons espíritos são dirigidos, em primeiro lugar, a si mesmo. Então surgiu a comunicação mediúnica do orientador espiritual na reunião. Nós temos que nos enquadrar dentro dela. Ela está sendo dirigida a nós e não a outro. Ainda que o médium não apresente a desejável melhoria moral, ele deve se esforçar para adquiri-la, porque de uma forma ou de outra faz parte do processo educativo de todo ser humano o desenvolvimento de virtudes. Então, esse é o caminho. Nós não vamos primeiramente desenvolver virtudes para depois trabalhar. É com o trabalho, na condição que nos encontramos, que o desenvolvimento das virtudes acontecerão. É possível mesmo em situações adversas que o médium possa transmitir mensagens de um espírito superior. Isso pode acontecer em pelo menos 3 situações. Primeira, se não há no grupo um medianeiro que ofereça melhores condições de transmissão da mensagem. A segunda, porque o espírito comunicante pode ter a intenção de conduzir o médium a uma reflexão sobre a própria conduta moral e o que fazer para corrigir-se. E a terceira, por surgir uma necessidade premente de auxílio ao grupo, no qual o médium atua. Então, o espírito superior, ele pode realizar a comunicação utilizando uma ferramenta, às vezes, não tão aprimorada, mas que tem tanta necessidade que eles realizam essa conexão. Então, é sempre assim, a espiritualidade superior vai buscar o médium que melhor se adapta fluidicamente para que ele realize a comunicação. Se não houver essa qualificação, ele vai encontrar outro, não tão qualificado quanto aquele outro, mas também em condições. E na maioria das vezes, essa comunicação por esse médium está servindo primeiramente para ele e também para todos. Os benfeitores espirituais, contudo, procuram elucidar de forma impessoal, fazendo com que suas comunicações alcancem o grupo, que tenham uma abrangência ampla, não se restringindo à transmissão de conselhos relativos à conduta dos encarnados. Não creiais que a faculdade mediúnica seja dada apenas para a correção de uma ou de 2 pessoas. Não. O objetivo é mais alto. Trata-se da humanidade inteira. O médium é um instrumento que, como indivíduo, tem pouca importância. É por isso que, quando damos instruções de interesse geral, nós nos servimos dos médios que oferecem as facilidades necessárias. Tende, porém, como certo, que tempo virá em que os bons médios terão muito comuns, de sorte que os espíritos bons não precisarão servir-se de maus instrumentos. Esse trecho, meu caro ouvinte, você também encontra no Livro dos Médiuns, na sua segunda parte, capítulo 20, no item 264. O certo, porém, é que o médium exerce
significativa influência moral nas mensagens mediúnicas por ele recebidas. Daí o cuidado de serem analisadas com lucidez e isenção de ânimo antes de serem divulgadas. Então, antes de nós pensarmos em divulgar uma mensagem, essa mensagem precisa ser analisada por um grupo, por pessoas experientes que buscam o respaldo nas bases kardecianas, principalmente do Livro dos Médiuns. Então, meu caro ouvinte, você que participa de reuniões mediúnicas e é intermediário das comunicações espirituais, permita-se a avaliação e não permita-se que essa mensagem recebida por você seja imediatamente divulgada, ou não se envaideça por ter sido o médium que a recebeu. É preciso uma análise, é preciso um consenso, é preciso lucidez para que realmente a mensagem seja considerada útil para todos, para o bem de todos. E chegou o momento, meu caro ouvinte, de você receber a mensagem ao seu coração. Mensagem ao coração. Do livro Seara dos Médiuns, psicografia de Francisco Cândido Xavier, o autor é o Espírito Emmanuel, o capítulo 3 Atitudes. Entendendo-se que o egoísmo e o orgulho são qualidades negativas na personalidade mediúnica, obscurecendo a palavra da esfera superior, e compreendendo-se que o bem é a condição inalienável para que a mensagem edificante seja transmitida sem mescla, examinemos essas 3 atitudes em alguns dos quadros e circunstâncias da vida. Na sociedade, o egoísmo faz o que quer. O orgulho faz como quer. O bem faz quanto pode, acima das próprias obrigações. No trabalho, o egoísmo explora o que acha. O orgulho oprime o que vê. O bem produz incessantemente. Na equipe, o egoísmo atrai para si. O orgulho pensa em si. O bem serve a todos. Na amizade, o egoísmo utiliza as situações. O orgulho clama por privilégios. O bem renuncia ao bem próprio. Na fé, o egoísmo aparenta. O orgulho reclama. O bem ouve. Na responsabilidade, o egoísmo foge. O orgulho tiraniza. O bem colabora. Na dor alheia, o egoísmo esquece. O orgulho condena. O bem ampara. No estudo, o egoísmo finge que sabe. O orgulho não busca saber. O bem aprende sempre para realizar o melhor. Médiuns, a orientação da doutrina espírita é sempre clara. O egoísmo e o orgulho são 2 corredores sombrios, inclinando-nos em toda parte ao vício e à delinquência, em angustiantes processos obsessivos. E só o bem é capaz de filtrar com lealdade a inspiração divina. Mas, para isso, é indispensável não apenas admirá-lo e divulgá-lo. Acima de tudo, é preciso querê-lo e praticá-lo com todas as forças do coração. Emmanuel para os nossos corações, meu caro ouvinte, mostrando que as chagas da humanidade, egoísmo e orgulho, estão na base de todos os vícios, de todas as nossas imperfeições. Somos obras inacabadas,
e podemos estabelecer concurso pedagógico na convivência com a espiritualidade superior, esforçando-nos pela nossa reforma íntima, para sermos instrumentos úteis com Jesus na obra do bem, hoje e sempre em nossas vidas. Um grande abraço e até o próximo programa. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Mediunidade e Obsessão.